Bom dia, meninos, como estamos? Mais uma vez aqui, né? Nesse modelo novo para todo mundo. Mas vamos lá, né? Vamos lá que a caravana não para, mesmo se o cão continuar latindo. Queridos, vamos lá. Vamos começar agora a falar sobre nazismo, né? Falamos sobre crise de 29, fascismo e agora nazismo. Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, assim como o fascismo alemão, assim como o fascismo italiano, o nazismo alemão se aproveitou da conjuntura de crise do pós-guerra, pós-Primeira Guerra. O desemprego era alarmante, achatamento salarial, inflação, mas só que a Alemanha tinha um complicador a mais, que foi o Tratado de Versalhes. Queridos, o Tratado de Versalhes fez com que a Alemanha perdesse a Alsácia-Lorena, e além de perder a Alsácia-Lorena, ela foi obrigada a pagar uma indenização de guerra de 132 bilhões de marcos. Marcos era a moeda alemã do período. Fazendo a conversão para o dólar, na época, era uma indenização de 33 bilhões de dólares. Além do mais, a Alemanha foi proibida de manter os seus efetivos militares. Ou seja, na cabeça do alemão, isso foi visto como uma injustiça e uma humilhação, gerando então um forte sentimento, um crescente sentimento de vingança após isso. É interessante a gente ver que nesse período já surgiu o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou o Partido Nazista, que era um partido desse tamanhozinho, muito pequeno, sem nenhuma participação política efetiva. Não tinha poder no parlamento. Era basicamente 1% do parlamento. Não tinha força política nenhuma. Não havia expressão política muito grande. E esses problemas sociais que vão surgir na Alemanha, obviamente, vão fazer com que muitos tentem tomar o Estado. A Alemanha, no pós-guerra, se criou uma república, a chamada República de Weimar. Uma república extremamente frágil e questionada pela população. Um grande exemplo. 1919, os comunistas tentaram tomar o poder. Uma das figuras mais importantes dessa tentativa de tomada do poder foi a Rosa Luxemburgo, uma personagem que marcou esse processo. Os comunistas foram reprimidos pela República. Rosa Luxemburgo, por exemplo, foi morta. Em 1922, há um fato extremamente importante. A Alemanha, não tendo condições de pagar a indenização, simplesmente deu calote, falou, não vamos pagar. O que aconteceu? A França revidou tomando uma fábrica numa cidade chamada Ruhr. Não sei como é que se pronuncia, né? Essa indústria, que era uma das únicas formas que a Alemanha tinha de ganhar dinheiro, foi tomada pelos franceses. Aí o que aconteceu? Os trabalhadores que estavam lá eram alemães. Eles começaram um processo de greve. O governo alemão viu essa greve com bons olhos. Ou seja, é alemão não aceitando trabalhar para francês. Portanto, não vai estar prejudicando o Estado alemão, e sim o Estado francês. Então o governo alemão pensou, vamos apoiar esses grevistas. O que o governo alemão fez? Para conseguir custear essa greve, ela começou a emitir papel moeda. Meninos, começa a ter muito dinheiro na Alemanha. Dinheiro físico. E aí é a questão da lei da oferta e da procura. Eu emito papel moeda. A quantidade de dinheiro na mão, isso vai gerar inflação. A inflação ficou tão alta, mas tão alta, que o dinheiro alemão não valia mais nada. Não valia mais nada. Para vocês terem ideia,
caso um alemão estivesse passando frio, falou assim, ó, bom, vou comprar carvão para queimar aqui para eu me esquentar na minha lareira. Era tanto dinheiro que ele tinha que levar para comprar carvão, que era melhor tocar fogo no dinheiro do que comprar o carvão. Porque o fogo duraria mais tempo. Do tanto de dinheiro que tinha. Crianças brigavam com o pacote de dinheiro. Tem uma imagem fantástica aí que corre na internet de um cara num carrinho de mão levando dinheiro. Esse dinheiro era para comprar pão. Mano, você imagina você sair com um carrinho de mão com dinheiro para comprar pão. Essa crise política, essa crise econômica que tinha na Alemanha, vai fazer com que em 1923, mais uma vez, o Estado sofra a tentativa de um golpe. E dessa vez não foram os comunistas, como em 19, mas sim um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, conhecido como Adolf Hitler. Em 1923, ele tenta dar um golpe de Estado na Alemanha e, diferente de Rosa Luxemburgo, ele não é morto, ele é preso. E quando ele vai para a cadeia, ele escreve o livro dele, o Mein Kampf, ou Minha Luta. Ali está estabelecido basicamente todos os princípios do nazismo. O livro de vocês, História, Sociedade e Cidadania, parte 3, lá na página 693. Calma aí que tá ruim. Aqui, ó, 693. Tem explicando basicamente quais são os princípios de Hitler. Vamos lá. No livro dele, cabe destacar esses pontos. A superioridade da raça ariana. Hitler acreditava que havia uma raça pura, a raça ariana, que era superior a todas. E essa raça, os únicos descendentes legítimos, são os alemães. Baseado em quê? Nele também está contido o antissemitismo. O antissemitismo nada mais é do que hostilidade aos judeus, certo? Para Hitler, os judeus, eles acabavam sendo os piores inimigos da Alemanha. E os culpava por tudo aquilo que ele achava ruim. O que Hitler achava ruim? Pacifismo, marxismo, arte moderna e individualismo. Ele falava que esses 4 pontos eram controlados ou estabelecidos por judeus. Outra coisa, o Hitler praticava, dentro do livro dele fica muito claro, o anticomunismo. Nazismo não é de esquerda, olha que coisa interessante. Para Hitler, o comunismo era um perigo que ameaçava a existência do povo alemão, ou seja, o sentimento nacionalista. O comunismo é um problema para a Alemanha, certo? Por quê? Porque ele pensa numa classe, não no Estado. Outra coisa que fica evidente, a necessidade de um espaço vital. De acordo com Hitler, era necessário expandir seu território para garantir um espaço vital para que esse povo pudesse se realizar plenamente. Como que essa nação, como que esse povo vai ser grandioso? É preciso também de uma grande nação. Então ele pensava na ideia de criação de um espaço vital. Isso vai justificar muito das ações de Hitler, certo? Beleza. Em 1924, a economia alemã começa a se reerguer, principalmente com a ajuda de capitais. Da onde? Estados Unidos. A economia alemã começa a se recuperar, as pessoas voltam a ter empregos, o salário começa a valer de novo. E com isso o nazismo perde força. Ou seja, o que eu falei na aula passada, práticas tradicionais de sair de uma crise não é uma visão que o nazista tem como bom. E essa prática tradicional vai reerguer a Alemanha. Só que, em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, a situação da Alemanha voltou a ser extremamente difícil. Para vocês terem ideia, no livro de vocês, lá na página 694, eu tenho um gráfico bem interessante que mostra o nível de desemprego da Alemanha. Em 1928, o desemprego na Alemanha atingia 1.866.000 pessoas.
Em 1932, mais de 6 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Aí vem a ideia, cara, métodos tradicionais de conter a crise não dá certo. E aí o Partido Nazista começa a ganhar força, muita força mesmo. Como o desemprego era crescente, os comunistas e os socialistas pensavam em tomar o Estado e transformá-lo no Estado de esquerda. Isso assustava muito a burguesia e os bancos alemães, principalmente esses grupos. Então esses grupos vão começar a financiar o Partido Nazista. O Partido Nazista começa a ganhar tanta força que, em 1928, eles tinham 2% de votos do Reich. 2%. 1928, 2%. 1933, 43%. E aí, galera, esse apoio dos parlamentares, ou seja, o parlamento basicamente era controlado pelo Partido Nazista. O apoio de grandes industriais como a Krupp, a Bosch, a Siemens e do Deutsche Bank, do Banco Alemão, há uma pressão para que Hitler assuma um cargo no governo da República de Weimar. O presidente, então, alemão, o Hindenburg, não sei como é que se diz isso, diz que coloca Hitler como primeiro-ministro, como chanceler da Alemanha. Bom, gente, a partir daí já vira história, né? O Hitler, quando assume o poder na Alemanha, ele implanta uma das ditaduras mais cruéis de todos os tempos. Atitudes que ele toma: ele invadiu os sindicatos, destruiu os sindicatos, dissolveu os partidos políticos que existiam na Alemanha, sequestrou os bens das pessoas. Caso você fosse um indivíduo que ele considerava que não fosse da raça ariana, sequestravam seus bens, fechou jornais, ou seja, tomou diversas atitudes de extrema violência. Invadiam lojas controladas por judeus. Esse episódio ficou conhecido como a Noite dos Cristais, onde eles destruíram as vidraças das lojas judias. Hitler também vai começar a criar o que se chama de SA e também a Polícia Secreta do Estado, que era a Gestapo. Ou seja, para ter o controle cultural, para ter o controle social do Estado. No campo da cultura, ele nomeia o Goebbels, onde ele fala que a arte, a partir de agora, será uma arte nacional e gloriosa. Discurso do ex-ministro, o ministro foi até expulso do governo, foi retirado do governo. Ele fez um discurso esteticamente muito parecido com o do Goebbels, o ministro da propaganda do governo Hitler. Para melhorar a situação do Hitler, em 1933 ele é colocado como chanceler. Em 1934, o presidente da Alemanha morre. E a partir de então, ele se torna chefe maior do Estado alemão. Ele cria o que se chama do Terceiro Reich e se intitula Führer, que significa guia, condutor. A partir daí as coisas pioram, certo? Livros que ele não gostava, autores que ele não gostava, principalmente de origem judia, ele mandou queimar os livros, como por exemplo do Freud, os livros do Albert Einstein. Ele proibiu, por exemplo, de alemães terem proximidade com o judeu. Por exemplo, alemães não podiam namorar com judeus, ter relações sexuais com judeus, ter casamentos com judeus. Ou seja, um alemão que fosse visto com um judeu, ele perdia, digamos, os direitos de ser um membro dessa sociedade superior. E muitos desses judeus, eles foram colocados em campos de extermínio, né? Como todo mundo já sabe, juntamente com esses indivíduos. Em 1936, o Hitler ele insistiu para que as Olimpíadas fossem realizadas na Alemanha. Para quê? Para provar a superioridade da raça ariana. Hitler se preocupava muito com isso. A educação
do Estado alemão era uma educação muito voltada para isso, para o vigor físico, priorizando a estética física do que propriamente o intelecto, certo? Então, uma das piores surpresas que já existiu, né? Um negro, Jesse Owens, foi medalhista nessa Olimpíada, né? Um norte-americano estadunidense foi campeão, vencedor de uma das competições, não lembro. Uma vergonha para o Hitler até isso. Beleza. No campo econômico, galera, o que aconteceu? O que o Hitler fez? Por exemplo, o Hitler prometeu muitas coisas. Ele prometeu fazer reforma agrária, ele prometeu melhorar os salários, ele prometeu que a Alemanha não seria controlada pela burguesia, por esses capitalistas que só querem enriquecer e não priorizar o Estado. Ele não vai cumprir nada disso. Nada disso. O Hitler, por exemplo, ele não faz a reforma agrária, não melhora o salário do trabalhador e ainda dá mais liberdade de ação aos trustes. Galera, grandes empresas na Alemanha tiveram benefícios nesse momento, certo? Hitler ele não acaba com o capitalismo na Alemanha, ele só permite que algumas empresas participem do jogo. As empresas que me apoiaram, elas irão fazer parte do jogo político alemão. Então, essas empresas acabam participando desse jogo, né, da política nazista. E aí, o Hitler vai estimular algumas coisas, como, por exemplo, a indústria de base de armamento e investir na construção de grandes obras públicas. Aí vem um ponto. Como ele investiu muito em obra pública, o desemprego diminuiu. Como o desemprego diminuiu, o Hitler ganhou popularidade. Então o Hitler praticamente tinha a sociedade na sua mão. É interessante que em 1938, Hitler decidiu basicamente investir 60% da riqueza alemã, do orçamento alemão, na indústria de armamento. 38. Ele decide mais da metade do orçamento alemão dedicar para a indústria bélica. A guerra começa, a Segunda Guerra começa em 1939. Essa política do Hitler era um prenúncio do que estava por vir. Queridos, por hoje é só. Eu vou deixar um slide da aula passada e o dessa aula, tá, para vocês. E lá no final do slide tem uma atividade para vocês fazerem, ok? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.